Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. Amados irmãos e irmãs, que celebram conosco esta Santa Eucaristia através dos meios de comunicação, vocês também aqui presentes nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Avanhandava, para começarmos bem, não apenas mais um dia da nossa vida, mas começarmos bem este mês que é duplamente importante na vida da Igreja. Haja vista, hoje nós damos abertura ao mês missionário, que é também o mês do Santo Rosário. Através da oração do Rosário, da verdadeira e autêntica devoção a Nossa Senhora, o nosso coração também se torna um coração mais mariano, e por ser um coração mais mariano, mais parecido com o coração de Nossa Senhora, o nosso coração e a nossa consciência também se tornam mais missionários. Fruto de uma verdadeira devoção à Virgem Maria, fruto de uma verdadeira oração cristã, além da santidade, da conversão, da busca das virtudes, das obras de caridade, das obras de misericórdia espirituais e corporais, um dos frutos é justamente o fruto da missão. Basta nós olharmos a vida de Nossa Senhora, quando ela se coloca por inteiro a serviço de Deus e, por causa de Deus, a serviço do levar Jesus aos outros. Basta aqui nós lembrarmos, por exemplo, do segundo mistério gozoso e também o segundo mistério luminoso. No segundo mistério gozoso do Rosário, nós contemplamos Maria, grávida de Cristo, que vai até Isabel. É a igreja em saída, é esta igreja missionária que, cheia de Cristo na Eucaristia e na palavra, não retém apenas para si a graça de Cristo, mas se importa em ir além fronteiras e levar aos outros a boa nova que é Cristo. E também nas bodas de Caná, segundo o mistério luminoso do Rosário, Maria nos apresenta o outro lado da missão da igreja, que é o apontar Jesus. Maria não é só aquela que leva Jesus aos outros, mas Maria é aquela que também, permanecendo em missão na própria comunidade, ela aponta Cristo com a sua vida, com a sua mão, com o seu coração. Então, tanto aqueles que partem em missão em outras terras, como nós que permanecemos nas comunidades, somos igualmente chamados a viver a nossa vida missionária no dia a dia. E dando assim abertura a esse mês missionário, mês do Rosário, nós não poderíamos começar de maneira melhor a não ser celebrando a memória, a festa, a solenidade daquela que foi feita pela igreja padroeira da oração e padroeira da missão, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, esta jovem carmelita, 24 anos, carmelita descalça, ela nutria dentro dela este grande desejo, o desejo de sair em missão, o desejo de anunciar o evangelho, mas também o desejo da vida contemplativa. Ela mesma diz, com as suas palavras, não é? Que Deus colocou nela todos os desejos e todas as vocações da igreja. E ela, rezando, vivendo a sua vocação de clausura no Carmelo Descalço de Lisieux, na França, Santa Teresinha descobre um meio simples, porém eficaz, para viver nela mesma todos os seus desejos pelo Evangelho. Ela diz:
Se eu for o amor, eu estarei presente em cada obra da igreja. E ser o amor, viver esse escondimento da pequena via, viver esta infância espiritual, consagrar até os passos que nós damos no dia a dia em favor da obra evangelizadora da igreja, é um dos grandes segredos de Santa Teresinha. Para nós que vivemos num mundo acostumado com tantas grandezas, Santa Teresinha nos dá a receita da santidade justamente nas coisas pequenas. É ali no dia a dia, na paróquia, no convento, na sua casa, no seu trabalho, indo para outras terras, através das redes sociais, dos meios de comunicações, colocando muito amor por Deus e pelas almas naquilo que nós somos e fazemos, nós iremos cooperar para que a alegria, a luz, a beleza, a mensagem do Evangelho chegue a cada homem e a cada mulher. E à medida em que nós assumimos a vocação, juntamente com Santa Teresinha, de ser o amor no coração da igreja, até o nosso pensamento, até o nosso desejo, até as nossas vontades vão também se convertendo. Vou dar a vocês um exemplo simples e às vezes até desconhecido da vida de Santa Teresinha. Quando ela estava bem doentinha, faleceu vítima de tuberculose. Quando ela estava bem doentinha na cama, algumas irmãs chegaram perto dela para fazer uma pergunta que parece que é meio esquisita, né? Imagina você tá lá doente e de repente a visita chega em você e fala assim: Lilian, que flor que você vai querer que compra para o seu caixão, né? As irmãs, coitadas, não tendo muito o que fazer por Santa Teresinha, começaram a ver a iminência da sua morte e perguntar qual era o desejo dela. E veja, Santa Teresinha olha para as irmãs e diz assim: eu não quero flores. Com o dinheiro das flores, eu quero que vocês me comprem, no dia da minha morte, 2 negrinhos. O que é isso? Na época de Santa Teresinha, existia, não que hoje não exista, mas era muito mais declarado, a escravidão. Ainda se vendiam escravos. E surgiu na igreja a congregação dos padres brancos, que faziam grandes coletas para, com o dinheiro das coletas, comprar a liberdade de escravos. E Santa Teresinha diz: eu não quero que vocês me comprem flores para o meu caixão. Com o dinheiro, eu quero a liberdade de 2 pessoas. Vejam, quando o amor invade o coração de alguém, esse amor que é dom de Deus, esse amor que é o próprio Espírito Santo, quando a nossa vida vai se consumindo no altar de Deus do dia a dia, até os nossos desejos vão sendo consumidos pelo amor. Assim como o fogo transforma tudo em fogo, o amor transforma tudo em amor. E assim, o amor de Deus consumiu Teresinha, e esse amor de Deus que incendiou e abrasou o coração de Teresinha, continua incendiando e abrasando o coração de tanta gente que se aproxima desta humilde filha de Santa Teresa, desta humilde Teresinha tão querida por nós. Que ela interceda por todos nós, para que nós estejamos sempre com esse fogo da caridade cristã ardendo dentro de nós, para que, onde quer que a gente esteja, vivendo o chamado de Deus para a nossa vida,
nós sejamos como ela, no coração da igreja, o amor que em tudo se manifesta, que tudo colabora, que tudo procura, a glória do bem-amado que é Cristo e a salvação das almas. Este amor que faltava um pouquinho nos apóstolos. Nós vemos hoje no Evangelho Santiago e São João, que quando vem Jesus sendo recusado pelos samaritanos, eles se esquecem de tudo que Jesus tinha ensinado e fazem uma pergunta escabrosa para Jesus. O Senhor não quer que a gente mande descer fogo e matar esse povo? Eu fico pensando na dor que não deve ter dado no coração de Jesus. Ele que nunca na vida pensou em pregar uma coisa assim, ouvir dois discípulos seus tão próximos querendo a destruição daqueles que rejeitam a fé. Santa Teresinha também enfrentou isso, o ateísmo presente na época dela. Só que Santa Teresinha nunca pediu que Deus destruísse os hereges, que Deus destruísse os pagãos, que Deus destruísse os ateus. Não, Teresinha sacrificou a sua vida pela conversão deles, que é justamente a reprimenda que Jesus dá a esses dois apóstolos no evangelho de hoje. É uma pena que a tradução optada para a liturgia não traz a reprimenda, mas no original grego existe. O que é que Jesus diz a Santiago e São João? Jesus olha para esses dois apóstolos e diz: não sabeis de que espírito sois? Eu não vim destruir os homens, eu vim para salvá-los. Olha que forte isso. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. De Santa Teresinha, e que Deus deseja que tome conta também do nosso, para que ao invés de pedirmos que Deus destrua os infiéis, que a gente, pelo contrário, se coloque a serviço do anúncio do Evangelho e reze todo dia, primeiro pela nossa conversão, mas também pela conversão dos outros. Ainda que a conversão dos outros venha por um gesto tão pequeno, ainda que a conversão dos outros não seja tão visível aos nossos olhos. O primeiro filho espiritual de Santa Teresinha foi um homem ateu, inimigo da igreja, condenado à morte na guilhotina. E ela pediu, falou: Jesus, o Senhor não pode ter morrido em vão? O Senhor que veio para salvar os pecadores, salve esse homem. Eu estou assumindo ele hoje como mãe espiritual. E o homem foi morto pela guilhotina. Passados uns dias chega a notícia no jornal e Santa Teresinha lê: aquele homem, inimigo da igreja, ateu, condenado à morte, instantes antes de morrer, pediu para beijar o crucifixo. E Santa Teresinha louva a misericórdia de Deus e diz: Senhor, aquele beijo foi a reconciliação. Por isso, na imagem de Santa Teresinha, há um crucifixo, para simbolizar a primeira conversão que ela conseguiu, de um infiel, de um ateu. Não teve tempo dele começar a ir à missa, não teve tempo dele começar a viver uma vida sacramental. Mas o grande sinal para Teresinha veio pequeno como um beijo no crucifixo. Ora, se aquela mulher pecadora, beijando os pés de Jesus, alcançou o perdão dele, por que o beijo desse homem no crucifixo seria diferente? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Que Santa Teresinha, juntamente com Nossa Senhora Aparecida,
nos ensinem, não só durante esse mês de outubro, mas durante a nossa vida inteira, que é preciso deixar que o amor de Deus invada a nossa vida e que a gente consuma a nossa vida, não para destruir, mas para buscar a salvação, nossa e dos outros. E que a gente acredite no grande valor das coisas pequenas, como Teresinha, que acreditou no grande valor de um pequeno beijo dado por um pecador instantes antes da sua morte. Que Santa Teresinha nos ajude a viver o caminho da pequena via e assim, com Teresinha e com Maria, nós um dia possamos, pela misericórdia de Deus, glorificar a sua misericórdia no céu. Amém.